ler Romanos capítulo 1. Você que está com a Bíblia aí, vamos ler Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, é a leitura do nosso devocional. Está aí o irmão Carlos, a irmã Ione Mancebo, Deus abençoe, bom dia, graças a Deus. Vamos fazer a leitura aqui, Romanos capítulo 1, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas escrituras sagradas ou sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo está falando aos romanos. Essa carta provavelmente ela foi escrita em torno de 58 depois de Cristo, né? Paulo então fala aos romanos, e aqui ele se apresenta, ele faz como é comum fazer uma apresentação. Lucas está chegando, a irmã Maria está chegando, Deus abençoe. Ele faz uma apresentação no primeiro versículo. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo aqui é a expressão do grego doulos, escravo. O sentido é escravo mesmo. A ideia de estar ligado, de estar acorrentado, essa é a ideia aqui, tá? Que Paulo está colocando. Paulo então se considera, o que ele coloca, um escravo de Cristo, né? Um escravo de Cristo. É isso que ele diz: eu sou um escravo de Cristo, estou algemado, né? Algemado a Cristo, tá? Ligado a Cristo. Só que é um escravo que se colocou à disposição de Cristo voluntariamente. E a partir dessa voluntariedade, né, ele se coloca à disposição de Cristo, chamado por Deus, ele se coloca à disposição e torna um servo, um escravo, doulos, no sentido aqui do grego aqui. Então ele se apresenta logo como um escravo de Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha bem, ele diz separado para o evangelho de Deus. Ele foi separado para anunciar as boas novas, porque o evangelho, o sentido de evangelho é anunciar boas novas. Bom dia, Nilza, bom dia, Ione Mancebo, Deus abençoe. Ele foi separado para o quê? Anunciar as boas notícias, porque evangelho significa exatamente isso. Então Paulo foi separado para isso, e ele, como escravo, como servo, ele estava cumprindo aquilo que Deus tinha ordenado para a vida dele, chamado para isso, tá? Foi chamado para fazer isso, para anunciar boas notícias, tá? É isso aí. O verso 2 diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O evangelho foi prometido. Lendo a palavra de Deus em vários livros do Antigo Testamento, nós vamos perceber, como o livro de Isaías, que ali está o evangelho de Cristo, tá? As boas novas de Cristo já eram prometidas, claro, no Antigo Testamento. Esse versículo também vai mostrar a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
É isso daí, muito interessante isso aqui. Então ele diz, o qual, o evangelho, né, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Como eu disse, esse versículo mostra a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O verso 3 diz assim, com respeito a seu Filho, quer dizer, a Jesus Cristo, o qual segundo a carne, quer dizer, segundo o nascimento virginal, seria essa expressão, né? O lado humano, veio da descendência de Davi. Então, segundo o nascimento virginal, ou segundo a linhagem humana, Jesus veio da descendência do rei Davi, é isso daí. Rosane chegando, Deus abençoe Rosane, né? Deu para entender? Com respeito a seu filho, ele falou dele, falou como servo, falou do evangelho. Agora, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência do rei Davi, Paulo se apresenta se colocando como um servo, como um escravo. Ele diz que prega o evangelho, as boas notícias, ele anuncia o evangelho. Esse evangelho já era prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Agora ele fala do Filho de Deus, que nasceu, que segundo a carne era da descendência de Davi, do rei Davi. E aí ele continua falando do Filho de Deus no verso 4. E foi designado Filho de Deus, com poder. Olha bem, inegavelmente aqui fala da divindade de Jesus Cristo. Gabriel Dias está aí, Deus abençoe. Gabriel falou que está com saudade de mim. Deus abençoe, Gabriel. Estou com saudade de você também, mas quando eu chegar eu vou te abraçar, tá bom? Tânia chegou também, Madalena. Deus abençoe todo mundo que está chegando aí. Bom, então Jesus foi designado Filho de Deus com poder. Isso mostra, é claro, a divindade do Filho de Deus, né? Segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente pode ser traduzido isso daqui, uma expressão, né? Pode ser, ela fala a respeito, no caso, essa santidade, né? Jesus, o Filho de Deus, Santo Filho de Deus, né? Ele ressuscitou dentre os mortos, né? Isso aconteceu com ele, porque ele venceu a morte, e Paulo fala isso daqui. E o verso 5 diz, por intermédio de quem? Olha bem, por intermédio de Jesus Cristo, né? Por intermédio de quem? Estamos lendo, para quem chegou aí, Romanos capítulo 1, verso 5 agora, tá? E a gente vai até o 6 aqui. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, né? Viemos a receber graça e apostolado. Olha bem, Paulo diz, por intermédio de Jesus Cristo, viemos a receber. Ele inclui também os romanos, né? Lógico, né? E ele está aí incluído nessa graça, né? Nesse favor de Deus imerecido, né? Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, claro, viemos a receber graça e o apostolado. Ele fala do apostolado dele, da missão que ele recebera de Deus, de Cristo, para anunciar as boas novas, para pregar o amor de Deus. Então ele está falando isso, né? Então, por intermédio de Jesus Cristo, recebeu graça e apostolado. Ele se tornou apóstolo por amor do seu nome, do nome de Jesus Cristo, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então ele foi chamado para pregar aos gentios. Irmão Armando está aí, Deus abençoe irmão Armando, obrigado meu irmão, Deus abençoe Rio das Ostras presente aqui, Deus abençoe, tá? Irmã Rosângela, Deus abençoe. Então
Paulo está falando, está mostrando isso daí, que por intermédio de Jesus Cristo, ele alcançou a graça de Deus, o favor de Deus, e ele foi chamado para ser apóstolo, para ser o enviado de Deus aos gentios, entendeu? E ele se alegra com isso, se considerando um servo de Deus. E depois no verso 6 diz, aí ele continuando falando dos gentios, ele diz, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ou seja, ele diz, vocês também de Roma, é carta aos romanos, então vocês de Roma estão incluídos nesses gentios que foram chamados por Deus. E ele, Paulo, estava anunciando o evangelho aos romanos, às pessoas de Roma, da região de Roma, naquele tempo, diante de todo o império romano constituído da época, tá? Então esse daí é o Paulo. Paulo se apresenta nessa carta aos romanos, ele se apresenta não como o melhor, não como o superior, mas como servo, como doulos, no grego, escravo de Cristo Jesus. Amém? E aí é nessa linha que o nosso devocional, que eu vou ler agora, ele vai trabalhar, tá? O tema do nosso devocional é simples: Cristo é o Senhor e eu um escravo, tá? Então eu vou ler aqui o devocional que Deus me deu. As pessoas sabem que esse devocional é um livro que Deus me deu, pequeno livro que Deus me deu há alguns anos, e nós estamos usando para fazer o devocional. Bom, diz assim: poderia exigir algo do meu Senhor? O devocional já começa perguntando: poderia eu exigir algo do meu Senhor? Você pode exigir algo de Deus? Então a pergunta: sou mais que um escravo? Sou mais que um escravo resgatado por um alto preço, o sangue de Cristo? Ele está dizendo, o devocional, eu sou mais do que um escravo resgatado por um alto preço, que foi a morte de Jesus? E é verdade que ele disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15,15. Fala, Jesus falando isso daqui: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Jesus coloca os seus discípulos como amigos, tá? Ou seja, ele está dizendo que a intimidade dele para com os seus discípulos é uma intimidade de amigos. Mas isso não quer dizer, e aí vem a questão do raciocínio do devocional, que por ele me considerar amigo, e eu sou amigo realmente de Jesus Cristo, e você, eu creio que é amigo de Jesus Cristo, eu não posso, por causa disso, achar que eu deixei de ser escravo, porque eu sou amigo dele de livre e espontânea vontade, porque ele me chamou, e eu então atendi o seu chamado, e crendo em Jesus Cristo, eu me tornei amigo dele. Ele diz que eu sou amigo dele, que o discípulo é amigo dele, beleza, tá? Mas olha, continua aqui o devocional dizendo: mesmo assim não deixo de ser escravo. Mesmo eu sendo amigo dele, eu não deixo de ser escravo, e eu devo me posicionar como um servo, como um doulos, como um escravo do Senhor, tá? Diz assim: um escravo amigo, mas escravo, um escravo liberto, mas escravo. Vou ler novamente essa partezinha aqui, ó. Diz assim: mesmo assim não devo deixar de ser escravo. Um escravo amigo, mas escravo. Um escravo liberto, mas escravo.
Tá? Sou um homem preso, algemado à vontade do meu Senhor. É verdade, eu estou colocando aqui que eu sou amigo, relacionando-me com Cristo com intimidade, é verdade, e eu devo fazê-lo, e você deve fazer, beleza, mas eu me porto como escravo, e ele é o meu Senhor, eu estou algemado à vontade dele, e não à minha vontade. Eu não faço o que eu quero, nem posso fazer o que eu quero. Entendem, meus irmãos? Eu tenho como servo de Cristo fazer a vontade dele, e não a minha vontade. Se eu for fazer a minha vontade, certamente eu vou fazer muitas coisas que eu não deveria fazer, muitas coisas que eu não podia fazer, tá? Mas não, eu tenho que sacrificar a minha vontade, né? Subjugar a minha vontade à vontade poderosa do Senhor Jesus Cristo, porque eu sou servo dele, eu sou escravo dele. Então é isso que quer dizer, eu estou algemado, eu estou preso à vontade de Cristo. Ele ofereceu-me esta intimidade, contudo, isto não me dá o direito de querer determinar o que ele deve fazer. Tem muitos cristãos que usam essa expressão, eu determino, como se ele pudesse mandar no Senhor Jesus Cristo. Uma interpretação equivocada das Escrituras, achando que Deus é obrigado a dar-me as coisas, as bênçãos. E muitos aí então usam desse jargão, eu determino, para exigir de Deus, por exemplo, casa, exigir de Deus, por exemplo, carro, e etc, etc, etc. Ora, eu como escravo não tenho que exigir nada de Deus. Eu, como escravo, devo me posicionar nessa condição, rogar ao Senhor, pedir ao Senhor, orar a Ele, mas eu não posso determinar o que Ele vai ou não fazer, né? Eu tenho que tentar entender a vontade de Deus. Irmã Luzia está aí, Deus abençoe, né? Irmão Lucas está aí, Deus abençoe todos os irmãos chegando. Eu vi aí também Giliane chegando, a Lara chegando. Deus abençoe todo mundo, tá? Bom, e continua aqui, quer dizer, eu não posso determinar o que Deus pode fazer. Nós estamos aqui, por exemplo, para orar, para falar com Deus, para nos colocarmos diante do Senhor, mas tentar entender a vontade dEle. Eu não posso impor para Deus a minha vontade, tá? Então não há essa possibilidade, não há nenhuma possibilidade. Nenhum servo de Deus, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, impôs para Deus alguma coisa, certo? Irmã Rosângela, irmã Lucinha, Deus abençoe todo mundo chegando aí. Claro que com temor posso e devo fazer as minhas petições, visto que Ele é dono de todas as coisas. Além do mais, por meio de Cristo, sou filho de Deus e, como tal, tenho bênçãos espirituais e materiais imerecidas. João 1:12 vai falar sobre a questão de sermos filhos de Deus. Então, aqui diz o quê? Claro que eu tenho, com temor, com todo respeito, o direito de me colocar diante de Deus, do Pai, e pedir em nome do Filho as bênçãos espirituais. Se eu tenho um problema, por exemplo, de saúde, eu tenho todo o direito de me colocar diante de Deus, pedir ao Senhor. Claro que sim, lógico que eu tenho esse direito. Jesus deu esse direito. Ele disse, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Então Ele dá esse direito de pedirmos, de falarmos, de orarmos. Claro que sim, eu tenho todo o direito. E foi-me dado e dado a você o acesso de irmos ao Pai por meio de Jesus Cristo, e apenas por meio de Jesus Cristo, tá? Mas isso não me dá o direito de querer impor para Deus, de querer determinar para Deus o que Ele deve ou não fazer. Deus sabe muito bem o propósito dele com a minha vida, com a sua vida. Deus conhece muito bem o que nós precisamos, o que nós
precisamos, eu tenho que ter cuidado ao fazer as minhas orações, entendendo que eu não mando em Deus, que Ele não é o meu escravo, né? Ele é o meu Senhor, eu sou escravo e Ele é o meu Senhor, tá bom? É isso daí, ó. Como diz aqui, ó, além do mais, por meio de Cristo, sou filho de Deus e como tal tenho bênçãos espirituais e materiais imerecidas. Eu quero frisar mais uma vez essa parte aqui. Eu tenho bênçãos espirituais imerecidas, graça de Deus, graça do Senhor, coisas que eu não mereço, Ele tem me dado e eu louvo o nome dEle. Amém. Então aqui, para terminar, diz assim: no entanto, não posso portar-me como se eu fosse o Senhor e Ele o meu escravo. Eu não posso portar-me diante de Deus, exigindo de Deus as coisas, porque Ele é o Senhor e eu sou escravo. A fé leva-me a crer que Ele tem poder para fazer todas as coisas, mas ela também deve levar-me a respeitar os limites de um escravo diante do bom Senhor. Ou seja, qual o limite? A partir do momento que eu percebo que eu estou querendo impor para Deus a minha vontade e não entender a vontade dEle, não respeitar a vontade dEle, aí acabou, meu limite acabou. Eu tenho que respeitar, me colocar diante de Deus com temor e tremor e tentar entender a vontade dEle, orando a Ele, pedindo a Ele, mas sempre respeitar a vontade de Deus, tá? Sempre respeitar e tentar entender a vontade dEle, porque Ele pode, nas minhas orações, falar assim: não, agora não. Ele pode falar não, simplesmente, ou dizer, agora não. Paulo, quando insistiu com ele para que Deus o curasse, o libertasse de um espinho na carne, você nota, dá para notar claramente que o Cristo vai falar para ele: a minha graça te basta. Então, ele pode dizer não. Ele pode dizer não por alguma razão e sempre vai ser para o nosso bem. E ele pode dizer sim, tá? Então a gente tem que tentar entender a vontade de Deus, certo? Então é isso aí. Leva-me a respeitar os limites de um escravo diante do bom Senhor, diante de sua soberana vontade. E sim, é simples. Cristo é o Senhor e eu um escravo, tá? Vou ler essa partezinha novamente para a gente orar. A fé leva-me a crer que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Cristo, né? Mas ela também, a fé, leva-me a respeitar os limites de um escravo diante do bom Senhor, diante de sua soberana vontade. É isso daí, tá? A fé leva-me a orar, a pedir, a me colocar diante de Deus. Mas a fé também, biblicamente, deve entender os limites que eu tenho como servo de Deus. Eu não posso querer impor para Deus, eu não posso querer determinar para Deus, porque eu sou um escravo. Um escravo não determina nada para o seu senhor. O escravo, ele faz o que o seu senhor manda. O escravo, no caso aqui, nós como escravos de Cristo, como servos de Cristo, temos toda a liberdade de nos aproximarmos a Deus por meio do Filho, mas devemos fazê-lo com respeito, com muita sinceridade, tá? E se for a vontade dele, ele nos abençoará as nossas orações, as nossas petições, tá? Até porque as nossas orações devem ser por meio do Espírito Santo, não deve ser por meio da nossa carne, não deve ser coisas egoístas, tem que ser por meio do Espírito Santo. É simples, Cristo é o Senhor e eu um escravo. O tema hoje foi, é simples, Cristo é o Senhor e eu um escravo. Eu sou um servo, é isso que Paulo diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo, Paulo, doulos, do grego, escravo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus, tá? Vamos fazer agora uma oração, continuar orando pelo nosso país, continuar orando pelo as nossas autoridades,
Infelizmente, eu já disse aqui, eu repito, temos que orar pelas nossas autoridades. Um dos maiores problemas muitas vezes não é nem o vírus, né? São as autoridades que às vezes não se entendem, e devemos orar pelas nossas autoridades para que elas se entendam, tá? E façam claramente aquilo que devem fazer, tá? Devemos orar pelos pastores, orar pela igreja e tal. Eu vi aí a Enilza pedindo oração, vamos orar pelo pedido de oração da Enilza. Outros irmãos estão aí, os irmãos podem colocar os seus pedidos aí nos comentários. Depois, se Deus quiser, eu vou dando um like nos comentários, os comentários das pessoas que estão assistindo. Geralmente eu vou lá rapidinho, dou os like lá e faço oração por essas pessoas, tá? Irmã Lucinha dizendo, Deus é o nosso refúgio, é verdade, Deus abençoe, né? Vamos orar pela irmã Enilza, né? O Lucas está falando ali, vamos orar em nome de Jesus. Vamos colocar diante de Deus então, irmãos, vamos pedir pelo nosso país, pelas nossas vidas, pelos irmãos, em nome de Jesus, tá? Júnior Rangel está aí também, Deus abençoe. Irmã Ilma está aí, Deus abençoe. Kífer, Deus abençoe todos os irmãos. Vamos fazer uma oração agora, vamos nos colocar diante de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós estamos em tuas mãos nesta manhã. Exaltamos o teu nome, Senhor. Mais uma vez queremos exaltar o teu nome. O teu nome, ele é digno de toda honra e de toda glória. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Deus, só o teu nome, Senhor, só o teu nome é digno. Bendito seja, sim, ó Deus, glorificado seja o teu nome. Nos colocamos em tua presença, ó Deus, e queremos pedir, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã que está ouvindo nesta manhã a palavra, a tua palavra. Quero colocar a irmã Enilza, a sua petição em tuas mãos, a família dela em tuas mãos. Senhor, estenda a tua mão para abençoar a tua filha, a tua serva, em nome de Jesus. Também, ó Deus, eu quero colocar todas as pessoas, ó Deus, que estão fazendo suas petições agora, suas orações agora. Quero colocar em tuas mãos, Senhor. Quero te pedir que tu as abençoe em nome de Cristo. Que tu, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo a tua soberana vontade, Senhor, que tu as abençoe, as liberte, as cure. Atenda os seus pedidos, Senhor, em nome de Cristo, segundo a tua vontade. Nós queremos colocar todos em tuas mãos, queremos colocar o mundo em tuas mãos, queremos colocar nesse momento de crise, nós queremos colocar a Itália em tuas mãos, a Espanha em tuas mãos, a França em tuas mãos, queremos colocar a China em tuas mãos, o Irã em tuas mãos, os Estados Unidos em tuas mãos, o Brasil em tuas mãos. Meu Deus, todos os países desse planeta quero colocar em tuas mãos e te pedir, ó Deus, que abençoe. Deus, em nome de Jesus, que segundo a tua vontade faça cessar este mal, ó Deus, este mal em todos os lugares, no nosso país, Senhor. Tenha piedade do nosso país. Tu conhece a estrutura hospitalar do nosso país. Tu conhece a estrutura, Senhor, política desse país. Tu conhece todas as coisas. Tu conhece todas as coisas. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, por misericórdia, abençoe o nosso país. Que esse mal cesse, Senhor, em nome de Cristo. Que esse mal cesse em nome de Cristo. Ó Deus, abençoe a igreja, que a igreja, ó Deus, se coloque nestes momentos em oração. Seja um bom exemplo, Senhor. Que a igreja se porte bem nesse tempo e saiba que essas coisas são coisas dos últimos dias. E que ela tem que estar atenta a tudo o que acontece. E enfrentar todas as coisas com maturidade, com espiritualidade, Senhor.
Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja no Brasil, a tua igreja no mundo. Toma em tuas mãos. Abençoe as nossas autoridades civis. Toma, Senhor, as nossas autoridades em tuas mãos. Que haja calma, que haja equilíbrio, que haja consenso, que haja entendimento entre as autoridades, para que saiamos dessa crise, Senhor, bem melhor, aprendendo as coisas, Senhor, para melhorarmos, em nome de Jesus. Como igreja de Cristo, nos ensine, nos colocamos em tuas mãos. Abençoe, meu Deus, cada irmão, abençoe cada irmã, em nome de Jesus, a família de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe, meus amados. Um abração virtual. Não dá para ser aquele abraço ainda, né? Vai, se Deus quiser, nós vamos abraçar pessoalmente aí, fisicamente, mas não dá para sê-lo. Então, façamos assim, então, um abraço espiritual em cada um dos meus irmãos, tá? Os irmãos de São João do Paraíso, os irmãos de Itaperuna, os irmãos de Macaé, os irmãos de Rio das Ostras aí, irmã Ione, irmão Armando Gomes. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um grande abraço em nome de Cristo. Amém e amém. Um bom dia para todos. Amém, amém.